Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estava meditando hoje de manhã na palavra de Deus e Deus falou muito forte ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, o Salmo 101. Muitos dizem que o Salmo 101 é Deus falando, porque fala assim, os meus olhos estão procurando os fiéis da terra e tudo mais, mas na realidade quem está falando aqui é Davi. Davi está falando sobre a sua postura, sobre o modelo de um governante ideal. E eu gostaria de ler com vocês o Salmo 101, apenas alguns versículos da palavra de Deus, que diz assim: Quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar um hino de louvor a ti, Senhor. Quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, quero proceder com um coração íntegro dentro de minha casa. Não colocarei diante dos meus olhos nada que me seja pernicioso. Detesto as condutas dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Longe de mim o perverso de coração. Não me deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros às ocultas, eu o farei calar. Assim como os outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Davi está falando isso. Mas antes de continuar essa palavra, deixa eu falar de uma experiência pessoal com vocês. Durante esses dias de confinamento, esses dias de quarentena, de reclusão que nós estamos, eu me vi numa situação que até então para mim era perfeitamente normal, mas hoje de manhã deu um start, pelo próprio Espírito Santo de Deus mesmo agindo no meu coração e falando na minha alma. Isso já começou ontem à tarde, mas hoje de manhã foi muito profundo isso na minha vida. Eu, durante esses dias, preso aqui em casa, né, como todos vocês, ou como a maioria das pessoas, eu estava vendo uma notícia e outra, e YouTube, Facebook, e reportagens do governo, do Ministério da Saúde, do governo estadual, do governo federal, do secretário da Saúde, do nosso prefeito, das autoridades, dos pastores. Tenho vários grupos de pastores e eu olhando de um lado e de outro, e de repente eu me peguei num ócio muito grande. Ao invés de estar aproveitando esse meu tempo que Deus está permitindo, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Ainda que Satanás age, ainda que os homens perversos agem, mas tudo acontece pela permissão de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e se Deus está permitindo certa situação, nós não entendemos o porquê, mas Deus o sabe. Deus sabe todas as coisas. E eu comecei a ver num ócio muito grande a minha vida virando em torno dessas coisas. Virando em torno de notícia disso, notícia daquilo, notícia disso, e não é um dia, nem dois, talvez eu estou falando isso e você está dizendo, mas eu estou fazendo a mesma coisa. Não é um dia nem dois, mas são dias e dias e dias e dias só olhando uma notícia. Se você perguntar a respeito de notícias do Ministério da Saúde, eu posso te dizer. Se você perguntar a respeito das fake news que estão aí, eu posso te dizer. A posição da direita, eu posso te dizer. A posição da esquerda, eu posso te dizer. A posição dos liberais, eu posso te dizer. A posição dos conservadores, eu posso dizer. Mas e a minha vida? É claro que nesses dias eu estou mais perto da minha família, mais junto dos meus filhos, da minha esposa e num tempo de intimidade com Deus, mas eu estou deixando de aproveitar um tempo que Deus está permitindo para o meu crescimento. E o salmista Davi, ele está falando a respeito disso aqui. Ele está falando sobre, versículo 2, quero instruir-me no caminho da perfeição. Esse é um tempo que Deus está permitindo para nós, para todos nós, estamos orando mais, buscando mais, lendo mais, estudando mais. Quantos cursos eu fiz num tempo que eu não tinha tempo?
e agora que eu estou tendo tempo, eu estou num ócio muito grande. Não, eu já tomei uma decisão a partir de hoje, já estou me dedicando novamente aos cursos, já estou me dedicando novamente aos meus livros, na oração estava dedicando, mas me dedicando mais num tempo de intimidade com Deus e buscar ao Senhor, porque esse é o tempo. Eu quero convidar você a fazer isso também. Talvez você não consiga fazer uma mudança nesse país, você não consegue mudar a história desse país, você não consegue mudar a cabeça do presidente, a cabeça do governador de estado, você não consegue mudar a cabeça do prefeito. Não estou dizendo que um está errado ou está certo, estou dizendo que nós não conseguimos alterar nada no curso da nossa vida. Existe uma palavra na Bíblia que diz que nós não conseguimos mudar um côvado, daqui do cotovelo até a ponta do braço aqui, nós não conseguimos mudar um côvado da nossa vida. Mas se Deus está permitindo esse tempo dentro de casa, eu quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, quero proceder com o coração íntegro de dentro da minha casa. Dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu quero agora buscar a integridade diante de Deus, orar com a minha família, falar com Deus, buscar uma intimidade com o Senhor. E é interessante que o salmista ainda diz assim: não colocarei diante dos meus olhos nada que me seja pernicioso. Numa outra tradução, essa é a nova tradução King James, mas uma outra tradução diz assim: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E eu estava fazendo isso, talvez você também. E olha uma notícia aqui, e olha outra notícia ali, e olha uma notícia aqui, e olha outra notícia ali, e a vida indo assim, e é um site e outro site, e um link e outro link, e a minha vida só olhando isso. Não colocarei diante dos meus olhos coisas más, portar-me-ei com inteligência na casa do Senhor. Olha que coisa interessante. E diz assim: longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. Quantas pessoas hoje, pela própria influência da mídia, estão desejando que os bolsonaristas, os bolsomitos, sejam todos infectados para acabarem com todo esse problema e morram todos. Ou outros estão querendo que o povo da esquerda sejam todos mortos pelo coronavírus ou aconteça alguma coisa trágica. Eu já tenho visto pastores que chegaram a dizer, falaram para mim, que eles não querem pessoas de esquerda na sua igreja. E vi pessoas dizendo assim que não suportam mais as pessoas de direita. Meu Deus! E a Bíblia onde que fica em cima de tudo isso? E a palavra de Deus, que diz que eu tenho que amar todas as pessoas e devo amar até o ímpio, o perverso. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, diz que eu devo amar quem me odeia, amar os meus inimigos, fazer bem a quem me odeia. Onde está minha vida diante da palavra de Deus? Diante do Senhor, mas estamos sendo influenciados não pela palavra de Deus, mas pela situação deste momento. E eu vou te dizer uma coisa: o homem é movido por duas coisas que movem ele a fazer coisas: a alegria, e acaba trabalhando nos seus desejos, e o medo. O medo é aquilo que nos paralisa. Deus colocou o medo em nós, e glória a Deus pelo medo. Alguém diz que o medo é do diabo. Não, o medo é de Deus. Você vai atravessar a rua, de repente você fala: meu Deus, eu não olhei para a direita e para a esquerda. E o medo te trava, porque o medo trava. E isso é Deus quem colocou. Às vezes você vai andando num lugar assim, por exemplo, num edifício muito alto, um pedreiro, um trabalhador, um lavador de janelas ali, se ele não tem medo, ele se arrisca e pode morrer, mas o medo faz com que ele coloque aparelhos de segurança na sua vida. Muitas crianças, muitas pessoas autistas são preciso as pessoas estarem junto com eles, porque senão eles atravessam a rua sem olhar, porque eles têm ausência de medo. É claro, o autista num grau mais elevado de autismo, eles atravessam a rua sem o medo, eles são desguarnecidos disso. Então o medo é uma coisa boa, mas o inimigo aproveita disso para colocar medo em nós e nos travar. Medo do meu futuro, medo do que vai ser a minha família, medo com a minha saúde, medo com o meu sair na rua.
Será que se eu pegar um carrinho de supermercado eu vou pegar coronavírus? Será que eu vou morrer? Eu sou do grupo de risco? Será que eu vou perecer? E o medo está roubando a nossa fé, queridos. Não estou dizendo, por favor, em nome de Jesus, eu não estou dizendo para você que agora você tem que andar aí de qualquer jeito, despreocupado com a vida. Não, toda como é que é? Toda precaução é muito importante e é válida, mas não deixe o medo te travar. Se você não pode sair na rua, aproveite o seu tempo dentro de casa. Existem tantas plataformas aí que estão ensinando cursos online, tantos ensinamentos bíblicos, tantos cursos bíblicos. Comece a dedicar a sua vida nisso. Comece a colocar o seu coração nessas coisas. Não se envolva com o mal. Não deseje o mal das pessoas. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra. Procure palavras boas, procure palavras de alegria, procure palavras de vitória. Mas eu quero encerrar, para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero encerrar com a palavra do primeiro versículo nessa versão, que diz assim: quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar um hino de louvor ao Senhor. Quero cantar a misericórdia e a justiça. Deus, ele trabalha com a misericórdia. Deus, ele trabalha com a justiça. Aqueles que estão agindo perversamente, Deus é um Deus de justiça. Ele vai agir, querido. Somente coloque tudo nas mãos do Senhor, que Deus vai agir. E Deus é um Deus de misericórdia. Ele vai cuidar da sua casa. Não fique desesperado, não fique angustiado, não fique preocupado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais tudo ele fará. Deus estará cuidando de nós. Eu sei que é um momento difícil, você está passando, eu estou passando. Todas as minhas economias, elas estão indo embora, todas elas. Mas há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos sustenta, há um Deus que não está com os olhos vendados, não está com os olhos cegos para não ver aquilo que está acontecendo. Então somente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Aproveite esse tempo, querido, aproveite esse momento para se dedicar, aproveite esse momento para buscar instrução na área que você trabalha, no conhecimento que você tem. Ah, pastor, eu queria tanto crescer, eu queria tanto me desenvolver, eu queria tanto melhorar, mas não tenho tempo. Olha o tempo aí, querido. Pega o YouTube, comece a pesquisar coisas boas, não as notícias más. Não as notícias más, mas as notícias boas. O filho pródigo, ele tem um momento na sua vida que ele está em desespero, porque está dando tudo errado para ele. E os planos e os projetos que ele tinha, que eram bons para os olhos dele, agora estavam dando tudo errado. E agora ele estava na mendigância, estava falido, ele estava quebrado. De repente ele caiu em si. Caiu em si, você pode chamar de start, ou você pode chamar de ação do Espírito de Deus, dando uma ressignificação de vida, mudando a sua história e mostrando um caminho diferente. O Salmo 32 diz: instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos. Peça para que Deus guie os teus caminhos com os olhos dele, para que Deus te dê instrução, orientação, para que a tua história comece a mudar em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas grandes. O filho pródigo caiu em si e falou assim: quantos da casa de meu pai têm tanta coisa e eu estou aqui perecendo? Quantos estão buscando instrução, trazendo para os dias de hoje, para a minha vida? Quantos estão buscando instrução, orientação, sabedoria, entendimento, melhorar naquilo que precisa ser melhorado? E eu estou aqui comendo bolotas do YouTube, comendo bolotas do Facebook, comendo bolotas do Ministério da Saúde, da guerra entre governador e presidente. O que eu estou fazendo da minha vida, querido? Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Chegou a hora de Deus se levantar, querido. E vai se levantar com poder, com unção, com autoridade. Levantar-me-ei. Eu quero encerrar ainda no versículo 1, quando ele diz: quero cantar a misericórdia e a justiça. E nessa versão ele está dizendo: eu quero.
A decisão não pode vir do governo. A decisão não pode vir de mim. A decisão não pode vir do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, dos teus filhos. É você. Você tem que querer. Eu quero cantar a justiça e a misericórdia. Eu quero. Você quer algo diferente, querido? Jesus Cristo disse para o cego de nascença: tudo é possível se tu quiseres. E ele disse: eu quero, Senhor. O homem que estava leproso, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: tudo é possível se tu quiseres. E ele diz: eu quero. Então ser limpo. É agora, querido. Diga: eu quero mudar, eu vou mudar, Deus vai me dar força. Tanto querer como efetuar é Deus quem dá. Receba isso como palavra profética para a sua vida hoje. Tanto querer como efetuar é Deus quem dá. Deus está trazendo essa palavra para te levantar, querido. Deus vai te levantar do pó e coisas novas vão acontecer. Muitos estão dizendo que depois desse coronavírus, que depois dessa pandemia, o mundo não vai ser o mesmo. As coisas vão mudar. E as coisas têm que começar a mudar a partir de mim, a partir de você. Tome posse dessa palavra e seja abençoado. Que o seu dia, que a sua semana seja tão abençoado quanto a minha está sendo, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus!